Olá! Para quem curte análises aprofundadas como essa, a dica é se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Bom, agora vamos direto ao ponto. Já parou para pensar que uma simples visita diplomática, daquelas cheias de fotos e apertos de mão, pudesse ser, na verdade, o cumprimento de uma profecia de milênios? E se as manchetes que a gente vê sobre a aliança entre Estados Unidos e Reino Unido forem muito mais do que política? E se for a profecia acontecendo bem na nossa frente? Pois é, essa é a grande pergunta que o nosso material de hoje coloca na mesa. A fonte que estamos analisando argumenta que, quando Donald Trump visitou o Reino Unido e as duas nações falaram da sua relação especial de valores em comum, eles poderiam estar, na verdade, encenando uma cena descrita em detalhes pelo profeta Daniel. A questão que fica é, era só mais um encontro político ou algo imensamente maior? Enquanto a mídia toda tratava o evento como, sei lá, um teatro diplomático e os líderes falavam em renovar parcerias, a interpretação que a gente analisa aqui sugere algo muito mais profundo, algo que teria sido escrito há mais de 2.500 anos. Nessa visão, a união simbólica dessas duas potências mundiais seria a chave para decifrar uma das profecias mais cruciais sobre o fim dos tempos. Para a gente entender o que está em jogo aqui, a gente precisa voltar no tempo, bem para trás. Lá no livro de Daniel, ele teve uma visão que, por séculos, deixou estudiosos de cabelo em pé. Uma visão sobre 4 bestas, que seriam 4 grandes impérios mundiais. E a primeira besta, bom, ela é considerada a peça fundamental de todo esse quebra-cabeça. Tá aqui, a passagem que é o coração de toda essa análise. Um leão com asas de águia. E os detalhes importam muito, olha só. Eu continuei olhando até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. É uma descrição muito específica, né? Por mais de 2.000 anos, a interpretação tradicional, a mais aceita, dizia que esse leão era a antiga Babilônia. Fazia sentido, eles também usavam o leão como símbolo. Mas, e se essa interpretação estivesse olhando para o passado, quando a profecia era sobre o futuro? A fonte aqui propõe uma alternativa chocante. E se a visão de Daniel fosse sobre algo muito mais moderno? Algo que só aconteceria milênios depois? E é aqui que a coisa começa a fazer um sentido assustador. O argumento é simples. Qual é o símbolo nacional da Grã-Bretanha? Exatamente. O leão, o famoso leão britânico. Ele está em brasões, em moedas, em tudo que é emblema real. E no seu auge, o Império Britânico foi o maior da história. Diziam que o sol nunca se punha em suas terras. Para a fonte, essa conexão simbólica é clara como o dia. E as asas de águia? Bom, aí a conexão é quase imediata, né? O símbolo nacional dos Estados Unidos é a águia. A profecia descreve uma entidade única, um leão com asas de águia. A interpretação, então, é que isso se encaixa perfeitamente na aliança especial e na origem comum entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que afinal nasceram do Império Britânico. É assim que a fonte ilustra como a profecia estaria se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas se essa aliança do leão e da águia já parece algo grande, acredite, segundo essa interpretação, isso é só o começo. É apenas a primeira peça caindo no dominó. A análise sugere que a união do leão e da águia é o que prepara o palco para todos os outros eventos proféticos que estão por vir. Vamos ver como isso se encaixa no cenário geral. A fonte destaca um ponto crucial: a influência britânica e americana justamente na Terra Santa, o epicentro da profecia bíblica, desde o controle britânico no passado até o apoio americano hoje. Sob essa ótica, ações recentes como reconhecer Jerusalém como capital de Israel não são só política, são eventos profeticamente elétricos, são sinais piscando em neon. Dentro dessa teoria, a aliança Reino Unido/EOA é só a primeira peça. A profecia de Daniel fala de mais 3 bestas. A segunda, um urso, interpretada como a Rússia, o famoso urso russo. A terceira, uma pantera com 4 cabeças, vista como um poder futuro, talvez uma coalizão de nações árabes. E a quarta besta, bem, a quarta é descrita como a mais aterrorizante de todas. Essa quarta besta é o Império Mundial Final. E de dentro dessa confederação de 10 nações, surge o tal do Pequeno Chifre, que é identificado como o próprio Anticristo. Ele derruba 3 dos líderes originais e assume o poder. A fonte argumenta que quando olhamos para alianças modernas como o G7, a OTAN, a AUKUS, estamos vendo um movimento global na direção desses blocos de poder. O esqueleto desse império final estaria sendo montado agora.
Mas no meio de todo esse caos se desenrolando na Terra, a visão de Daniel dá um corte brusco. De repente, o foco não são mais os impérios, os reis, as guerras. A cena muda. Ela sobe para a sala do trono celestial de Deus, onde o poder de verdade está. Daniel vê o Ancião de Dias, uma representação de Deus Pai, sentado em seu trono. É como um lembrete poderoso. Enquanto as bestias sobem e caem aqui embaixo, enquanto os poderes humanos vêm e vão, Deus continua soberano. Ele está assistindo e ele está no controle. E então outra figura aparece. Alguém como o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu. E quem é ele? Bom, Filho do Homem era o título preferido de Jesus para se referir a si mesmo, citando essa passagem de Daniel. E aqui, nessa visão, o Ancião de Dias dá a ele todo o domínio, toda a glória e um reino que jamais terá fim. E aqui vem o clímax da visão, o ponto alto. O Filho do Homem não guarda esse reino eterno só para ele. A visão revela que ele vai compartilhar esse reino com o seu povo, os santos do Altíssimo. Aqueles que creem em Jesus um dia vão governar a terra com ele. É a promessa de que o governo final não pertence a bestas ou tiranos, mas a Cristo e a sua igreja. Certo, mas como isso tudo se aplica à vida hoje? Pode parecer algo muito distante e cósmico, mas a fonte argumenta que essa profecia nos oferece duas virtudes absolutamente essenciais para os dias em que vivemos. Primeiro, esperança. A ideia é que, num mundo cheio de incertezas, quem acredita nessa profecia tem uma clareza sobre o resultado final. O reino de Deus vai vencer. E segundo, santidade. A preparação para ter um papel nesse futuro reino começa hoje. Viver uma vida fiel agora é o treinamento. É assim que a fonte descreve como essa ideia se torna algo prático. A fonte conclui dizendo que a profecia bíblica mostra o grande cenário da história e para onde tudo está caminhando. E, a partir disso, deixa uma pergunta final, a que considera ser a mais importante de todas. A pessoa está pronta. O argumento final é que, para quem acredita nisso, a falta de prontidão anula toda a urgência do momento presente. Um pensamento para a gente refletir.